Vamos falar um pouquinho agora das funções preparatórias, que correspondem ao maior número delas na programação CNC. Tanto é que a programação CNC também é conhecida como a programação dos códigos G. A primeira delas é a função G00, corresponde ao movimento de avanço em rápido, na maior velocidade possível de deslocamento dos eixos. Então, isso é empregado para aproximação e retração da ferramenta em relação à peça. Então, nessa situação aqui, nós temos uma ferramenta afastada, próxima lá do ponto de troca da ferramenta, e pretendemos fazer com que ela se movimente rápido até o ponto zero. Como que isso pode ser feito? Para tal, empregamos a função G00, empregamos aqui o valor da coordenada x, no caso o diâmetro, x23, e Z2, ou seja, vai ficar 2 milímetros da face da peça. Aqui nós temos a origem, o zero peça. Isso para a função G00, o avanço em rápido. Aí nós temos a função G01, corresponde à interpolação linear, ou seja, a movimentação relativa entre ferramenta e peça é feita segundo o avanço programado. Que a gente já viu lá com a função F, a função feed rate. Nesse caso particular aqui, houve a movimentação do ponto 0 para o ponto 1, com a função G01, até coordenada aqui Z-15, conforme a cota do desenho. Agora, na sequência, vamos ver como é que ficaria o deslocamento do ponto 1 ao ponto 2. Empregaríamos as coordenadas agora x50, o diâmetro seria 50, e z menos 45. Notem que eu não repeti a função g01 aqui, porque ela é modal, ela fica valendo até que uma antagônica a desative. Então, ela pode ser desativada com G00, G02, G03, como a gente vai ver agora na sequência. Do ponto 2 para o ponto 3, é necessária uma interpolação circular para a realização desse arco a 90 graus. Então, interpolação circular no sentido horário dado pelo comando G02, ao passo que a interpolação circular anti-horário seria G03. Para a situação em particular, do 2 para o 3, o arco é realizado no sentido anti-horário. Então, nós temos a função G03 e aqui as coordenadas finais do arco. Nesse caso, x60, o diâmetro 60, z menos 50, então nós temos a cota 45 até o início do raio. Aí teríamos que somar 5 milímetros referente ao valor do raio do arco. Portanto, z menos 50. Aí teríamos o parâmetro R indicando o valor do raio do arco. Vou falar mais um pouquinho das funções preparatórias na sequência, mas antes aqui, deslocamento do ponto 3 para o ponto 4. Notem que aqui eu preciso voltar para a interpolação linear. Caso eu não tivesse inserido o comando G01, o comando teria a intenção de fazer um próximo arco. Aí precisaria ter dos demais parâmetros para isso. Claro que a geometria não tem nenhum arco na sequência, sim um incremento linear. Portanto, a gente volta aqui para G01 até a cota em Z menos 55. Outras funções preparatórias, nós temos o comando G, que significa coordenadas com o dado entrada em polegadas. E nós temos G21, que é o padrão, coordenadas em milímetros. Nós temos a função G28, então ela atua sempre, costumamos empregá-la sempre anteriormente a uma troca de ferramenta. Então, quando trabalhamos com tornos, as ferramentas são posicionadas na torre. Essa torre gira para promover a troca. Então, nós precisamos fazer com que esse giro ocorra numa posição segura, para que não haja nenhum perigo de colisão entre a ferramenta e a peça e também com a contraponta. Então, existe um ponto que é programado para isso, para o ponto de troca de ferramenta. Então, a gente envia a ferramenta através do comando
G28, afastando, portanto, a torre da peça para que ela possa girar, evitando colisões. A programação ela pode ser feita em relação ao zero máquina, que na verdade não apresentaria nenhuma vantagem. Para isso nós usaríamos o comando G53. Eventualmente, para alguma circunstância, isso pode ser interessante, mas normalmente o que a gente usa é o G54. Então, toda a programação é feita em relação ao zero pass. Então, é um ponto escolhido pelo programador. Então, geralmente no zero pass nós temos a origem em Z, o zero em Z na face já usinada da peça, para aproveitarmos as dimensões do desenho. E a origem do eixo X corresponde ao próprio eixo da peça. Existem outras funções preparatórias, existem inúmeras outras que a gente vai falar ao longo da disciplina. Então, todas as funções associadas a ciclos fixos, por exemplo, ciclos de furação simples, quebra-cavaco, furação com atraso, que a gente chama duel, furação profunda com extração do cavaco G83, a gente vai falar posteriormente, ao longo das aulas de programação. Aqui era só uma introdução às funções mais empregadas.